A gente falou agora sobre reforma trabalhista e após a reforma trabalhista e também a pandemia, o Piauí registrou um aumento no número de trabalhadores informais. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Edna Maciel. São vários os motivos que levam algumas pessoas a abandonarem seus sonhos em relação à profissão e caírem na informalidade, mesmo que temporariamente. As histórias que vamos mostrar aqui traduzem esta realidade, ampliada nos tempos de pandemia. Este jovem, acompanhando a geração que nasceu com a informação em vários formatos e em tempo real, na palma das mãos, é coladíssimo na internet e tem até um canal do YouTube, onde fala do seu cotidiano e pode inclusive faturar com isso. É a monetização. Mas nem sempre foi assim. Um dia, o futuro youtuber de sucesso sentou no banco de uma faculdade e teve a carteira assinada como operador de caixa. Eu tive que trancar porque eu tinha saído do emprego, né? Demitiram, e foi na época da pandemia. Aí depois disso eu tive que ir para as entregas. E foi nesse tempo que meu pai foi separado da minha mãe e eu tive que assumir isso, minha vida mudou. Aí tive que fazer como chefe da casa, né? Trabalhar e me sustentar, minha família também, com minha mãe e minha irmã. O sonho de ser administrador ainda não morreu, mas assim, como eu tenho um canal no YouTube, né, que eu faço motovlog, gravo os meus vídeos de entregas, falando sobre o aplicativo também, falando um pouquinho sobre a nossa vida, né, pretendo primeiramente continuar investindo no meu canal. Projeto do governo Michel Temer, a reforma trabalhista está prestes a completar 6 anos. O deputado federal Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores, reconhece aspectos positivos da reforma, mas faz críticas como o não cumprimento de promessas em relação a mais empregos e o aumento da precarização do trabalho. Ela, por exemplo, permite o banco de horas sem a correção coletiva, ou seja, basta o acordo entre o próprio empregador e o trabalhador individualmente. E com isso, na prática, o trabalhador termina perdendo o direito à hora extra, que é isso que o banco de horas faz, embora gere uma certa flexibilização, mas na prática o trabalhador perde a hora extra. A prevalência do negociado sobre o legislado. Então, as convenções coletivas passam a ser mais fortes do que a CLT. Esse é um ponto muito negativo, porque há muitos sindicatos fracos, há até sindicatos pelegos, e que têm pouca representatividade junto às suas bases, e que muitas vezes podem fazer a convenção coletiva fragilizando demais os interesses dos trabalhadores. E tanto na convenção coletiva tem mais força do que a lei. Isso é um ponto que me parece muito complicado, assim como a questão da homologação da demissão sem a participação do sindicato. A taxa de informalidade do Piauí no ano passado foi a 4ª maior do país, atrás apenas do Pará com 61,5%, Maranhão com quase 60% e Amazonas com 57,5%. A menor taxa de informalidade do país foi a de Santa Catarina com 26,7%, enquanto que o índice nacional ficou em 39,6%, cerca de 15,8 pontos percentuais abaixo da taxa observada para o Piauí. Ao todo, o Estado contabilizava, então, cerca de 714 mil pessoas trabalhando na informalidade no ano de 2022, pouco mais que em 2021, com 711 mil. Os dados são da PNAD. Esses profissionais não contam com alguns benefícios previstos na consolidação das leis do trabalho, como férias remuneradas, auxílio alimentação, aposentadoria e seguro-desemprego. Os empregados da informalidade, infelizmente, eles não têm o mesmo amparo que o empregado formalmente contratado, né, com a anotação na CTPS, com o registro junto ao INSS, né, com a conta vinculada ao FGTS. Então, o empregado da informalidade está totalmente nu. Ele não tem qualquer garantia no eventual acidente, né? Ele não tem como ficar parado recebendo por meio da Previdência, né? Pelo menos de maneira geral, da forma como o empregado registrado tem.
a não ser que esse empregado faça uma contribuição individual nas modalidades que são aceitas, ou que tenha uma previdência privada, mas infelizmente a realidade que atinge esses trabalhadores é diferente. Às vezes o que ele aufere com aquele trabalho é o suficiente tão somente para a subsistência básica, né? Pagar as contas de energia, de água, alimentação. Nem sempre sobra para fazer esse tipo de garantia que ele possa ter quando não empregado. Em suma, o empregado informal ele está totalmente desamparado. No cenário dos trabalhadores e trabalhadoras que não veem outra saída que não seja se submeterem ao trabalho sem carteira assinada, estão os motoristas e entregadores de aplicativos. A chamada uberização foi a alternativa considerada boa num momento, mas trouxe também as desvantagens da informalidade e a necessidade da organização da categoria, além do desejo do reconhecimento de um trabalho duro e perigoso para quem quer faturar, pois os assaltos são constantes. Hoje eu só rodo tarde e até mais tardar 7h30 da noite. 8 horas eu estou em casa, por conta da insegurança. Nós precisamos que tenha uma regulamentação, de fato. Que essa regulamentação traga direito para os entregadores, para os motoristas. E nós precisamos sim que o governo cobre dos aplicativos, que eles possam estar trazendo melhorias e melhores condições para os trabalhadores. Isso é uma luta que a gente vai travar dia a dia. Olha, queria aproveitar aqui a oportunidade, já que nós agora há pouco, né, falamos com o presidente do Sindicato de Servidores Públicos Federais do Estado do Piauí. A grande questão é a seguinte: olha, não adianta se falar em desenvolvimento neste país enquanto não for resolvida uma questão que é muito básica: a concentração de renda. Não é? Você tem uma parcela mínima da população, olha, parcela mínima, você tem aí algumas dezenas de brasileiros que têm mais de 50% da renda do país. Algumas dezenas têm mais de 50% da renda do país. E os outros 50% divididos para o restante dos brasileiros. Então, e não é de hoje não. Essa concentração brutal de renda não é de hoje. Entendeu? Então, como é que você pode pensar em desenvolvimento com uma concentração de renda escandalosa e pornográfica como é a do Brasil? É pornográfica. É absurdo. Entendeu? O sistema bancário nesse país é um escândalo. É um escândalo. Olha, se o mundo acabar, se houver uma terceira guerra mundial, e se sobrar um resto de humanidade, se a humanidade sobreviver, dos 7 bilhões, 8 bilhões aí, morrerem a metade, mesmo assim o sistema bancário lucra. Não tem jeito. Catástrofes naturais, uma pandemia como essa, o sistema bancário lucrou. É um verdadeiro absurdo. Aí, os governos quando elaboram linhas de crédito para os trabalhadores, e os bancos não obedecem. Os bancos, eles seguram o dinheiro, entendeu? E liberam crédito quando eles bem entendem. E da forma que eles decidem. Eles brigam até com o governo. O salário mínimo também, vergonhoso como é o do Brasil. Salário mínimo vergonhoso. Se você imaginar, viu, como é que uma pessoa... olha, se você considerar... Presta atenção, gente. Se você considerar o negócio... o seguinte. Uma família com, meu primo, 4 pessoas. O pai, a mãe e 2 filhos. Se você quiser garantir um mínimo assim, de dignidade, como é que sobrevive com um salário mínimo? Assim, um mínimo de dignidade. Como é que sobrevive com um salário mínimo? Entendeu? Não dá para sobreviver. Aí, você vai no supermercado. Você gasta mais da metade do dinheiro só
Estou falando do básico aí, não estou falando nem de produto caro, não. Estou falando do básico. Feijãozinho, arrozinho, básico. Você gasta mais da metade. Como é que faz para... Hein? Como é que paga água, luz? Como é que paga... Você tem internet em casa, tem que pagar... Quer dizer, não vai. Outra coisa. Você quer ver outro exemplo escandaloso aqui nesse país? O James, meu primo, eu. Agora não, o governador da isenção, né? Motocicleta até 175 cilindradas, né? Foi isso? Teve uma isenção aí do governador Rafael Fonteles. Mas, a gente tem uma moto. Essa moto aí, ó, pronto. Esse rapaz aí, ó, tá vendo? Esse entregador aí, de delivery, que trabalha de manhã, tarde, de noite. Que nem tem sindicato, coitado. Nem tem a categoria nem é reconhecida. Estão brigando para serem reconhecidos. Foi quem segurou a peteca na época da pandemia, do auge da pandemia. Foi muito bem. Voltando aqui o raciocínio. Esse aí, ele tem que pagar o IPVAzinho da moto dele. Tem que pagar o IPVAzinho da moto dele. Se não tiver dentro daquele, né, de isenção. Vai ter que pagar. Aí, quem tem um iate no Brasil, o iate, não paga. É isento. Que tal? Quem tem um helicóptero é isento. Quem tem um jatinho é isento. Como é que funciona um país desse, rapaz? Como é que funciona? O salário mínimo é um dos piores do mundo. O Brasil perde para toda a América Latina, como o presidente disse aqui do sindicato. Nicarágua, Chile, Peru, Bolívia. Os servidores são mais valorizados do que o Brasil. Então tem que ter coragem, presidente Lula, né? Como os outros não tiveram, tem que ter coragem de taxar rico. Rico tem que ser taxado. Você não pode taxar só pelo consumo. A base de arrecadação não pode ser só pelo consumo. A base tributária não pode incidir, desculpem, só em cima do consumo. Por quê? Se o neném vai comprar 1 litro de refrigerante, ele paga o mesmo imposto que o bilionário paga quando compra 1 litro de refrigerante. Então, ele tem que ser basicamente em cima da renda. Porque aí você tem como taxar mais quem ganha mais e menos quem ganha menos. E para finalizar, essa pandemia, olha, o que teve de gente desempregada nessa pandemia, quem estava numa situação mais ou menos piorou, pessoas que passaram fome, e ainda tem gente desempregada, mercado informal com um número altíssimo de pessoas, gente tentando ainda, buscando se recompor dessa pandemia. Não está escrito, é uma situação de calamidade mesmo, viu? A situação de calamidade muitas vezes mascarada, com histórias, é uma situação de calamidade. Nós vivemos uma situação de calamidade.